Fala rapaziada, beleza? J2W na área, né? Estamos voltando aí devagarzinho, tá? Depois de um tempo modo caverna aí, de bastante estudo, bastante reflexão, alguns problemas, né? Perdi meu pai por esses dias aí também. Então, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos aí, tá? Eu venho com novidade, eu venho com uma abordagem nova aí, talvez facilite o entendimento do indicador para vocês, tá? Isso é muito bom, né? E vamos lá, tá? Vamos lá aqui, né? Para quem já tá com o meu indicador aí, tá? Para quem já tá com o meu indicador aí, a gente vai trabalhar o seguinte, tá? Nós estávamos trabalhando, né, com ele com uma configuração de 6-6, tá? 6-6 aí. É uma configuração boa de se trabalhar também, não tem nenhum problema. Só que para tirar alguns ruidinhos eu mudei para 6-8, tá? Essa é a diferença aí que tem de configuração apenas do indicador, tá certo? E aí agora, né, o pessoal que me acompanha bastante tempo sabe que eu estava fazendo alguns estudos, olhando times diferentes, né? Eu tava olhando o time de H8, olhando o time de H12, aí eu fiz um H24 mexendo nessa configuração do indicador, H32, 64, enfim, né? Fiz alguns estudos, tal, funcionou e não sei o que, mas eu não achei legal ainda, tava dando um pouco de confusão pra galera, e aí eu resolvi agora voltar para olhar realmente só os padrões aí, né? H1, H4, semanal, diário e semanal aí, tá bom? O semanal mais para tirar o tira-teima, né? E a gente vai estar conversando sobre isso aqui, tá bem? Vamos lá então, pessoal. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito aí. Vamos estar falando de força da moeda, indicador J2W, versão 7 aí. Não mudou muita coisa, tá? Alguns ajustes, né? Poucos aí. Enfim, aqui na descrição tem o grupo Telegram e vamos que vamos, tá? O pessoal que já tá com o meu indicador aí, essa versão que vocês estão não assim difere nada dessa, tá certo? É praticamente igual, tá? Essa aqui eu mudei para a versão 7 porque eu tentei fazer alguns ajustes aí, mas não adiantou muita coisa, né? O indicador por si só aí ele já tá bastante robusto, tá bom? Então assim, ó, o que que a gente vai mudar na nossa abordagem, tá? A gente vai mudar na nossa abordagem o seguinte: nosso tempo gráfico referencial, tá? Nosso tempo gráfico referencial vai ser o diário, tá certo? Esse vai ser o nosso tempo gráfico referencial, tá? E como a gente vai olhar, né? Como a gente vai olhar o, o diário, né? Como a gente vai olhar o diário. Então vamos lá, tá? Ah, vamos pegar o áudio aqui, tá certo? Então a gente vê aqui, ó, que o áudio, por exemplo, ele tava, né, num movimento aqui de alta, tá? Ele tava no movimento aqui de alta, certo? Tava no movimento de alta. Chegou num ponto aqui que ele ficou exausto, certo? E nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, né? Nesse momento aqui, teve uma quebra de score, tá? Teve uma quebra de score. Então, a partir desse momento no diário, a gente não vai buscar mais força no Audi, tá? A gente não vai buscar mais força no Audi, tá certo? A gente começa a olhar para a fraqueza, sim ou não? Responde aí, tá? Responde aí, comenta aí. Sim ou não? Só isso que eu já vou saber. Aí o que acontece? A partir desse momento eu olho para a fraqueza no Audi. Eu olho para a fraqueza no Audi, tá? Eu olho para a fraqueza no Audi a partir desse momento, no diário, se ele tiver alinhado com o semanal, tá? Então eu mudo aqui para o semanal, mudo para o Audi e
eu vou entender, né? Se a gente pegar aqui, colocar uma linha aqui da semana anterior a essa, né? Da semana anterior a essa que fica aqui, tá? Então a gente, no diário aqui, ó, aliás, desculpa, no semanal aqui, ó, já teve uma pequena quebra de score, ó, de 4,99 para 4,98, tá? Bem suave, bem sutil essa quebra, porém ela aconteceu. Então sim, tá? Então sim, a partir daquele momento aqui no diário, eu já começo a buscar a fraqueza do áudio. Beleza? Vamos ver então o JPY, né? O JPY também no diário, tá? No diário ele vinha no movimento aí de fraqueza, né? Vamos assim dizer, no diário. E chega nesse momento aqui, ele quebra o score, tá? Ele quebra o score aqui para força, tá? Então, nesse momento aqui, que é o dia, né? 13, ó. Dia 13, a partir do dia 13, ele quebra o score, né? Que estava caindo aqui, ele quebra o score e a gente já começa a buscar força nele. Começa a buscar força nele, sim ou não? A gente não sabe ainda, né? Vamos ver se ele está alinhado com o semanal. Vamos mudar aqui para o semanal. JPY. Olha só, tá? JPY está em força no semanal. Então, alinhou o movimento do diário com o semanal. Então, eu começo a olhar, a partir do dia 13, eu começo a olhar, assim, força no JPY. Enquanto o Audi, eu olho fraqueza, certo? Então, já começa por aí, tá? Já começa por aí, Audi JPY, né? E se nós pegarmos, tá? Vamos passar para o diário aqui. E se nós pegarmos, então, diário. E se nós pegarmos, então, desse momento aqui do JPY, né? Aí eu seguro o Ctrl aqui, ó, clico e aparece o Audi. Olha só, ele casou com o Audi, né? Ele casou com a quebra do Audi, olha só. Então, a partir desse momento aqui, eu pego aqui, ó, Audi JPYM, né? Vamos mudar o gráfico aqui para Audi JPY e vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu só. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Né? Daqui, né, ó. Valorização então do JPY frente ao Alt. Certo? Valorização do JPY frente ao Alt. Tá? Então é isso. Beleza? Então a gente vai usar como referência o diário, né? Vamos confirmar a força ou a fraqueza se ele está alinhado com o semanal. Se não tiver alinhado, vamos lá. GBP. Olha só. O GBP, ele quebra a score aqui dia 14, ó. Ele foi no movimento de força, tá? E ele quebra a score aqui no dia 14, tá? Vamos na fraqueza do GBP? Vamos começar a olhar a fraqueza do GBP no diário, né? Vamos entrar na fraqueza do GBP nesses dias? Sim ou não? Ainda nós não sabemos, né? Vamos para o semanal. Semanal, como tá o GBP? O GBP tá subindo, cara. O GBP tá subindo no semanal, tá? Então, com essa quebra de score no diário para fraqueza, se a gente olhar fraqueza no diário e força no semanal, a gente vai deixar o GBP nulo, tá? O GBP pra gente vai ser nulo, vai ser neutro, entendeu? Então, beleza, eu já coloquei as três situações aqui, né? Sobre força, fraqueza e sobre o neutro, né? O nulo aí, tá bom?
E a gente vai alinhar agora, vamos alinhar os tempos gráficos agora, tá? Vamos alinhar os tempos gráficos agora. Deixa eu só acertar aqui. Tá. Vou acertar aqui. Tá. Então eu tenho diário H4 e H1 e H2, né? Eu olho aqui H1, H2 às vezes, tá? O que que acontece aqui, né? Vamos pegar o JPY, certo? JPY, tá? Ele veio forte do dia 13 para o dia 14 e veio forte agora do dia 14 para o dia 15, né? E hoje também veio o euro muito forte, a gente está vendo aqui até na H1 aqui, né? O euro, a paulada que o euro deu aí durante o dia, né? A sessão de Nova York aí, tá? Mas o que foi mais forte até as 9 horas da manhã foi o JPY, tá? Foi o JPY aqui, ó, que a gente vê, né? E vamos colocar só ele na tela? Vamos colocar só ele na tela. Olha que legal. Vamos lá, ó. Então, eu sei que o JPY vai vir forte, porque o diário ele se alinhou com o semanal. O diário ele se alinhou com o semanal, tá? Diário alinhado com o semanal, então, a partir do dia 13, tá? A partir do dia 13, vamos lá. A partir do dia 13, né? Dia 13. Não, aqui foi que quebrou o score, então a gente vai do dia 14. Então a gente vai aqui pegar o dia 13 às 20 horas, né? Dia 13 às 20 horas e dia 14 às 0 horas aqui, tá? Não, é aqui, isso mesmo. Quebrou o score aqui, quebrou o score aqui. E a gente vê que 20 horas do dia 13, né? Ele fez a correção do movimento de baixa, tá? Quebrou o score para cair, porém ele já quebrou o score para alta, né? E esse movimento aqui foi esse movimento aqui, só que aqui ele já quebra o score para alta. Então a partir desse momento do dia 13, tá? A partir desse momento aqui do dia 13, foi força do JPY. E se a gente ver aqui, ó, olha só, né? Aqui é o dia 13, ó. Aqui é o dia 13. Então o JPY ele já estava forte em H1, ó, tava me confirmando em H1 força também, né? Tava confirmando em H1 força, tá? Em H2, ó, força, tudo indicando força. E no dia 13 o JPY foi o mais forte. E do dia, né, 14, do dia 13 para o 14, né? E do dia 14 para o dia 15, do dia 14 para o dia 15, o JPY ele veio ser o mais forte também. Porém, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Olha só. Vou buscar força no JPY, tá? Vou buscar força no JPY, porque ele está alinhado semanal com o diário, tá certo? E o que que acontece, ó? Só que no H4 ele está vindo numa correção, né? Ele quebrou o score aqui em cima, depois da força que ele deu, ele quebrou o score aqui em cima e ele tá vindo, né, numa fraqueza. Só que essa fraqueza, né, a gente não chama de fraqueza, a gente chama de correção, tá? Porque se ele tá forte no diário e no semanal, eles estão alinhados, tá forte. Então em H4 ele tá vindo numa correção, tá? Ele tá vindo numa correção e ele já chegou dentro do box. Ele já chega dentro do box, tá? Então a gente vai ver em H2 como é que tá. E olha só aqui, ó, né? Dia, a gente pegar o H2 aqui, a nossa linha vai ser aqui, né, ó. Vai ser dia 14 às 22 horas, tá? Como aqui é gráfico de 4 horas, então vai ser 20 horas, e aqui como é gráfico de 2 horas, vai ser aqui. Olha só aqui, ó, 22 horas, né? Ele fez esse movimento de correção, que foi esse movimento de correção aqui, até aqui, e aqui ele já quebra score para subir, tá? Aqui ele já quebra score para subir. Pô, Jair, mas em H4 ele tá caindo ainda. Ok, ele tá caindo em H4, né? Porque ele tá fazendo as médias. E é óbvio que a média em H2 ela vai ser mais rápida do que H4, tá? Só que o H2, ele quebrando score, já fora do box, numa região de exaustão, né? Alinhado com o diário e semanal, ele já começa com força.
E o JPY veio a ser mais forte também do dia 14/8 para o dia 15/8, tá? Ele veio a ser mais forte também até as... aqui é 8, né? Aqui é 8, vamos colocar... A XNES é 3 horas de diferença, então até as 5 horas da manhã, 6 horas da manhã aí, 8 horas da manhã do Brasil, o JPY foi o mais forte, tá? E depois disso entrou o euro, ó. Depois disso, olha aqui, ó, euro forte, né? Ameaça quebrar e depois o euro veio forte, JPY, né? Então o euro e o JPY foram os mais fortes hoje aí, tá? Mas o euro veio a mudar na sessão, né, de Londres e Nova York junto ali, certo? Mas durante a Ásia e Londres somente, o JPY ele foi o mais forte, tá certo? Enquanto, né, o Audi, vamos ver o Audi, tá? Olha só o Audi ele tá alinhado com o semanal também para fraqueza, o diário tá alinhado com o semanal para fraqueza, tá? Em H4 ele tá fraco também, ele não quebrou score em H4, tá? Ele não quebra score em H4 para força, né? Ou para uma correção, na verdade. Então a gente pode continuar na fraqueza do Audi. E a gente vê que em H2, ele já tá dentro do box, ó. Então ele já fez a correção, ó, fez todo o movimento de correção e já está dentro do box. Então ele tem espaço para ele continuar caindo aqui. Se a gente puxar em H1 Audi, né? Se a gente puxar em H1 Audi, que na verdade foi nessa linha branca aqui, né? Tá? Foi aqui na linha branca, ó. O Audi ele já estava caindo, tá? Então o Audi veio a ser um dos mais fracos também. O CAD. CAD. Vamos ver. A gente não fez análise do CAD no semanal. Tá? Então só vamos ver aqui, ó. O CAD, tá? Até semana, né? É essa linha aqui que a gente avalia, tá? Porque esse período aqui foi dessa semana agora, de segunda-feira passada até hoje, sexta-feira, tá? Então o Audi ele estava em força, né? Ele estava em força aqui no semanal, tá? Essa força ela veio alinhar com o diário, ó, né? Ele estava queda, quebrou o score, beleza? A gente vai buscar força. No H4, né? Esse movimento aqui, ó, de quebra de score foi esse movimento aqui em H4. Aí no H4 ele quebra score para fraqueza, tá? Ele quebra score aqui para vir para fraqueza, né? Porém em H1, ó, ele vem no movimento aqui de correção, né? H1 ele vem no movimento de correção, ó. Só que no H2 ele estava caindo, ó. No H2 ele estava caindo, tá? Então a gente não ia em força do CAD. Certo? A gente não ia em força no CAD, porém também não ia na fraqueza dele. Tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido essa nova abordagem do indicador, tá? Acredito eu que uma maneira muito mais simples de se avaliar, de se entender, certo? E para você ainda, né, que não tem o meu indicador, né? É só entrar em contato comigo ali pelo Telegram, tá certo? E que a gente vai trabalhar junto aí para desenvolver cada vez mais aí a facilidade da leitura e o entendimento do mercado para que nós atingimos aí as nossas metas e os nossos objetivos. Beleza, pessoal? É isso aí, J2W novamente. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fui!